Então, pessoal, bem-vindos ao livro Sansão e o Amor Invencível, a vitória de Deus por meio dos heróis quebrados, por meio de heróis quebrados, do Emílio Garofalo Neto. Gente, eu tenho uma percepção de que assim, o Emílio é o C.S. Lewis 2.0, né? É a versão assim mais, eu não posso dizer mais próxima porque eles têm de certa forma assim um estilo, me parece diferente, né? Mas eles lembram muito um ao outro. Não sei se você me explicar muito bem. Ele é muito criativo, ele faz muita piada, ele tem, sabe, ele tem sarcasmo, sabe? E ele traz muitos fatos novos para as histórias. Ele sabe muito bem colocar o conhecimento teológico e também os conhecimentos de curiosidades das histórias. E isso faz com que a história fique muito mais interessante e relevante quando a gente vai estudar. Eu acho muito interessante o jeito do Emílio. Então, eu comecei aqui na introdução, eu acho importante ressaltar que a gente deve, sim, sempre ler aquelas primeiras páginas do livro. Introdução, até os agradecimentos pra gente entender qual é o embasamento que essa pessoa tem, quais foram as ideias que ela teve, de onde esse livro saiu, às vezes para conhecer um pouco mais o autor. Esse é um autor contemporâneo, vive no meu tempo, a gente consegue acessar ele bem facilmente, é uma pessoa extremamente querida, generosa, acessível. Eu já conversei com ele no Instagram, acho que umas 2 vezes, porque a gente teve livro dele no Clube do Livro, a gente leu o livro de Ruth, é maravilhoso também, e é um jeito muito bonito de entender, porque ele é um contador de histórias muito, muito bom. Aí nessa introdução aqui ele traz informações bem importantes que eu acho legal vocês marcarem aí, que ele vai dizer que esse livro vai trazer o problema do mal. E o problema do mal é uma questão filosófica, teológica, muito discutida. Você é uma pessoa que fala também um pouco sobre essa questão, então já é um conceito, uma ideia dos leitores, dos cabeções aí, das pessoas, né? A gente aqui tá lendo como pessoas normais do dia a dia, eu e você lemos, né? As pessoas que você encontra no supermercado. Quando a gente vai falar do estudo do problema do mal, já são estudiosos, pessoas que têm um tino maior ali para a vida intelectual, entendeu? Então, geralmente, muitos de nós nunca ouviram falar até dessa questão. É tão engraçado porque para quem já está há muito tempo nisso, isso parece uma coisa muito óbvia. Ah, sim, tá, o estudo do problema do mal. Mas para os dias de hoje, antigamente até se tinha mais conhecimento para quem lia, né? As pessoas leem muito pouco e tem muito pouca leitura que tenha entendimento, assim, de outras coisas, enfim, né? A gente sabe o problema da leitura no Brasil, sempre falo pra vocês, mas aqui ele vai dizer que não é o problema do mal, desse conceito, mas o problema do mal. Qual que é o problema que o mal tem? O problema do mal é que o adversário dele é Deus. Aí ele vai dizer aqui, ó, isso é muito interessante que vocês também marquem no livro de vocês, tá? Vamos apresentar a história de um homem, Sansão, e ver o amor invencível de Deus vencendo o mal. Então, é sobre isso que esse livro se trata especificamente. Isso tá meio óbvio aqui na capa, ok? Mas são coisas pra memorizar na nossa cabeça, tá? Porque muitas vezes na história de Sansão, quando a gente é criança, é contada, a gente tem uma ideia muito diferente de quem Sansão é, de qual é o objetivo da história. A gente cria muitos deuses, né? Assim, dos heróis da fé, por exemplo, como deuses, né? Na verdade, são pessoas como nós, com pecados. E ele vai tratar aqui de um assunto bem interessante, eu vou falar pra vocês, mas antes ele vai dizer assim, ó. O fato é que Deus pode livremente utilizar-se de circunstâncias inesperadas, de gente quebrada e até mesmo do mal. Tudo isso para vencer o mal. E ele ainda conquista o coração daqueles que são seus. Deus é impressionante em sua providência. Legal porque nós temos uma série de estudos ali na igreja, uma pregação em série de provérbios, e aí eles estão falando sobre providência. A gente tem um livro do John Piper sobre providência que é gigantesco desse tamanho, então é um assunto bem difícil de esgotar, mas é muito legal esse início aqui, porque me lembra muito do cenário do tempo que eu tô gravando esse vídeo aqui, que é um cenário político. Uma coisa que eu vi na pregação, na época que eu tô gravando esse vídeo aqui, de um irmão da nossa igreja, que se chama Isaac, ele tava falando sobre isso, sobre o quanto a providência de Deus, ela muda a nossa percepção das coisas. Quando a gente consegue entender a providência de Deus, a gente consegue mudar a nossa percepção, nosso modo de viver. Então a gente consegue ter uma vida realmente nova, né? Quando a gente começa a entender quem é Deus e quem nós somos, né? Enquanto filhos de Deus. Ele fala, vivam como filhos. Bem longe, distante dessa ideia, dessa falso coach, né, que eles falam. Mas ele quis trazer mesmo essa ideia de a gente viver a graça de Deus por completo. Sempre cito aqui, Manso e Humilde, que fala, muitos de nós, se não a maioria de nós, e né, lamento muito, porque se for quase todos nós, vive muito bem a graça imerecida, no sentido de receber aquele primeiro perdão, mas não consegue desfrutar dessa graça aqui. Entendeu? De viver nessa confiança, e isso é muito claro para todos nós. Eu acho que esse livro aqui vai desmistificar tudo isso, e como o Isaac nos lembrou lá, ele vai falar sobre essa questão da gente
não precisar ficar não só endeusando uma pessoa que hoje em dia a gente considera que seja a salvação de tudo, que a gente tem essa coisa aqui no Brasil, né? O jogo de futebol tem o jogador que ele vai salvar o jogo. Na política tem o político que vai salvar a nação, né? Então, na família tem aquele parente que esse aí é o que resolve tudo. A gente sempre tem essa ideia de querer criar salvadores para nós, né? E não é assim. Um jogo é feito de um time, ou na política a gente precisa de... Até por isso que muita gente às vezes vota num político aqui e consegue votar para a base ali do governo, né? Para deputados, para vereadores, enfim, dependendo da eleição que for. Uma base que é totalmente oposta a ele, porque eles não entendem que existe um conjunto para que aquilo funcione. Num time, eles simplesmente dão a vitória para uma pessoa ou delegam para aquela pessoa também o motivo da derrota. E isso também tem um controle de narrativas aqui, né? Então, esse livro aqui já traz também isso para nós. É um acalento. E uma coisa aqui que eu pude observar, infelizmente, pessoalmente, é quando a gente começa a conhecer o pessoal, assim, às vezes mais pessoalmente, e diretamente, até o pessoal da internet, a teologia, algumas pessoas que eu conheci, uns foram gratas surpresas, outros, claro que sempre foram pessoas como, mas eu digo, a gente percebe os defeitos, às vezes, das pessoas que pela internet a gente não percebe. Eu mesma, nesse pequeno grupo que eu tenho aqui, quando alguma das meninas do clube, que não são amigas diretas, assim, que eu não conheço pessoalmente, me encontram, né, já tive uns 4 encontros de pessoas que não me conheciam, eu fico num estado que é muito diferente do que eu sou, porque eu fico morrendo de vergonha. A sensação que eu tenho é que as pessoas têm uma ideia falsa de quem eu sou. E realmente elas têm, porque elas estão vendo de mim só o melhor ali, né? Ou só nem é o melhor muitas vezes, mas só uma porção. E aqui ele vai dizer que se você não percebe as sombras nas pessoas a quem admira, provavelmente é porque você não as conhece suficientemente bem. Então, sempre haverão sombras, partes das pessoas que nós não conhecemos muitas vezes, porque nós não conhecemos a pessoa por completo e hoje em dia é o mundo da superficialidade. Então a gente sempre acha que aquela pessoa ela é por completo, ela é maravilhosa. Na verdade não é. Por exemplo, tive surpresas de épocas de pessoas que eu gosto muito, que são pessoas super amáveis, mas que são pessoas que tendem a duvidar do irmão, tendem a duvidar do que a gente fala. Foi uma surpresa muito triste pra mim, porque eu fiquei muito chocada. Aí tu começa a perceber que todo mundo tem defeito. A pessoa não pode ser 100% perfeita. E tu também tem defeitos, né, tão ruins quanto aquela pessoa. Só que tu acabou de perceber um defeito que toca mais em ti. Nós somos viciados em nós mesmos. Então a gente acha que aquela pessoa é a pior pessoa do mundo, porque ela eventualmente falou da gente pra outras pessoas. Eventualmente ela, né, e não é que ela seja boa, ela falou, mas também a única coisa que assim, são pecados diferentes. A gente não tem essa noção. Não é nem suavizando, mas é dizendo que ela também tem pecado, assim como eu tenho pecado. Entendeu? Então, é isso que o Emílio tá trazendo aqui. A gente às vezes não conhece, a gente ignora que aquela pessoa vai ter defeitos. E aí, quando a gente descobre os defeitos dessa pessoa, a gente quer invalidar a pessoa, a gente quer jogar tudo fora. Muitas vezes nós temos que manter uma distância de algumas pessoas, dependendo do que acontece, claro, né? Se a pessoa tá falando de ti, se é um desconforto a tua presença, tu vai acabar tendo um desconforto na presença da pessoa, é normal. Mas, no geral, a gente acaba invalidando tudo que aquela pessoa tem de bom, ou deixando de amar ela como nosso irmão, por conta de um defeito que a gente descobriu da pessoa, que é inevitável. Assim como eles também descobriram defeitos nossos, que a gente nem imagina, né? Para que a gente possa entender, porque assim, eu nasci num lar cristão, então eu tenho uma noção, né, eu não sei decorar, nunca decorei, sem problema decorar, eu vejo que muitas pessoas têm, né, esse problema, mas eu tenho uma noção das histórias e onde elas estão, e eu sempre amei a leitura bíblica em ordem cronológica, eu sempre gostei de saber contexto, eu nunca gostei de assim, decorar o pai de quem, não sei o que, não, mas eu gostava de saber o contexto, foi por que foi dito, onde foi dito, quando foi dito, mas eu sei que para a maior parte das pessoas não é natural saber onde se encaixa a história de Sansão. Então o Emílio vai fazer lá na página 9, para quem tá lendo ele no físico, uma explicaçãozinha ali do contexto do povo de Israel. E aí, além de fazer esse retrospectivo, ele vai dizer, né, que esse livro saiu de uma pregação, ou de uma sequência de pregações, que ele fez lá em 2019, se eu não me engano, numa série sobre juízes na igreja que ele pastoreava na época. Ele e outros irmãos pregaram em Juízes e coube a ele pregar sobre Sansão. Então ele vai dizer aqui, por exemplo, tá? Nessa retrospectiva que ele faz para que as pessoas possam entender. Israel não cumpriu plenamente o ordenado pelo Senhor, de modo que diversas regiões ficaram por conquistar.
Então, depois que Josué morre, né, algumas coisas que ficaram por conquistar lá de Moisés, né, que quando vai para a Terra Prometida ainda ficaram para ser conquistadas, estavam sendo conquistadas ali. E aí, quando Josué morre, o povo começa a se distanciar. A gente vai ler Josué, é muito bonito, porque é várias vezes Deus fala isso, e é sempre, seja forte e corajoso. Essa parte de Josué é maravilhosa, tá? Porque Deus vai dizer claramente como se faz para ser forte e corajoso. É ficando aqui na palavra, é se dedicando à oração, ao entendimento de quem Deus é e como ele faz, para poder saber o que ele quer que a gente faça. E aí tá, Josué morre, né? Josué morre e o povo começa a se distanciar de Deus, né? Não existe rei, existiam só líderes, né? E eles foram se distanciando, e aí por isso começa toda uma batalha, começam a ser invadidos, e então a gente vê Israel se perdendo nesse meio tempo aí, depois já de estar na Terra Prometida, com territórios da Terra Prometida ainda para serem conquistados. E ele vai contar aqui, vai passar aqui todas as histórias, e alguns nomes aí que vocês vão ver muito estranhos. E ele vai passar pela história de Débora, é muito bonito também. A gente leu Ruth, e assim, pra mim, né, eu amo a história de Boaz, é a coisa mais apaixonante da face da Terra, né, aquela visão de masculinidade. E aqui ele vai dar uma ressalva, ele vai dizer que uma parte da conquista ali, antes de Sansão, vem a parte de Débora e de Baraque. E aí ele vai falar da Jael, que é também uma pessoa decisiva nessa história. Ele vai dizer ali no rodapé assim, ó: as discussões sobre feminilidade bíblica têm de passar mais por Jael, por suas características de coragem, defesa pessoal e santa sagacidade para vencer o mal. Em épocas que nós vivemos agora, seja em qual parte do mundo nós estejamos, acredito que mais do que nunca isso deveria ser observado, né? Porque existe aí uma complexidade na questão de feminilidade na Bíblia, o que tem feito hoje, que é absurda. Então, essa parte aqui eu achei muito interessante, muito bonita da parte deles de marcar, e fica um convite pra gente voltar lá e ler mais e prestar atenção em Jael e não só em Débora. Inclusive, Débora vai fazer um cântico sobre Jael. Ele vai até citar ali, ó, versículo 5, capítulo 24. É interessantíssimo. Outra coisa interessante é que ao longo da história, e para finalizar aqui essa introdução, Sansão foi uma inspiração, a história de Sansão, como algumas outras Bíblias, mas Sansão é para vários artistas, tanto para esculturas quanto para pinturas. E se tinha, e eu acho que é daí que vem também um pouco da nossa imagem de que Sansão era um cara fortão, quando às vezes fica muito nebulosa a ideia de que na verdade quem dava força para ele era Deus, né? Não era necessariamente o porte físico de Sansão. Minha mãe sempre falava isso quando eu era criança, né? E aí dentro desses nomes tem Michelangelo, tem poesia. No final ele vai dizer uma coisa que eu acho que é a busca de todos nós, né? Vejamos que Sansão é capaz de nos ajudar a compreender e a aprender mais sobre Deus e sobre nós mesmos. O que, como diria Calvino, é um belo resumo de sabedoria. Fica a dica pra vocês aí. Essa aqui é a primeira introdução. Provavelmente, se você está vendo esse vídeo aqui no YouTube, ele é um vídeo que pertence ao módulo do livro Sansão e o Amor Invencível, lá dentro da minha comunidade diária de leitura, onde eu leio junto com vocês capítulo a capítulo. Aqui no YouTube vocês sempre recebem de mim também as resenhas no final de cada vídeo, ou algumas aulas como essa daqui que eu coloco lá, e a ideia é a gente ler cada vez mais junto e vocês terem uma ideia do livro, mesmo quando vocês ainda não concluíram ele, ou tem uma companhia que muitas vezes passa coisa batida, e quando a gente ouve outra pessoa falando, a gente pensa, verdade, por que eu não pensei nisso? Então, para isso tem o meu diário de leitura, ele tá aqui embaixo, é uma assinatura recorrente. Quando tu assina ele, tu acaba tendo acesso a tudo que tá entrando lá de livro. No momento eu tô terminando Cartas de um Jovem Aprendiz, comecei o livro da Fernanda Urtivinsky, Luz aos Olhos, e também tem aqui o livro Sansão e o Amor Invencível, que eu acredito que esse aqui vai acabar num tapa, porque ele é muito rapidinho, tá certo? Apesar de ser extremamente profundo e necessário. Eu vou ficando por aqui, eu espero vocês no próximo capítulo.